Sabe aquele dia que você fez milhões de coisas, mas você tem a sensação que você não fez nada? Bom, é sobre produtividade que eu quero falar com você hoje. Eu sou a Adriana Valente, eu sou fundadora do Empreender Mulher e eu tenho uma dica muito especial para vocês, gente. Eu sempre senti essa sensação, fiz milhões de coisas, mas no final do dia parece que você não fez nada. E isso, muitas empreendedoras, passam por isso e eu aprendi, gente, de uma técnica muito simples, muito fácil e eu quero compartilhar com vocês. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você vai utilizar duas coisinhas, que é papel e caneta. É isso mesmo. Você pode utilizar uma agenda se você quiser, um planner. Eu, por exemplo, eu tenho meu planner onde eu coloco todas as principais tarefas que eu preciso fazer de uma maneira organizada por horário. Porém, sabe aquele no meio do dia que tem aqueles imprevistos, coisinhas pequenas que às vezes, de repente, faz uma ligação, alguma outra coisa, às vezes você não coloca no seu planner, no seu planejamento do dia. Mas é importante você colocar aqui, ó, na sua rotina diária de produtividade. Então, assim, eu aconselho você usar um caderno ou agenda, como eu falei. Esse caderninho aqui, gente, é um caderno simples de 10 matérias. E aí eu coloco o meu dia. Então eu fiz um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem como funciona. Então assim, desde o momento, a primeira tarefa que você faz ao acordar. Então no meu caso, eu sempre acordo por volta das 7 horas, que é o horário que eu acordo, já preparo o meu filho, arrumo tudo, a roupinha dele, a malinha dele, para ele ir pra escola. Isso, gente, até acordar meu filho, até fazer todo esse trâmite, então é sempre das 7 até as 8 horas, que é o horário que ele sai, que o pai dele leva ele pra escola. Então, das 7 até as 8 horas, preparar o filho pra escola. Depois que meu filho sai, que é a hora que eu vou começar efetivamente o meu dia profissional. Aí, 8 horas, vou dar aquele tapinha na casa, gente. Eu coloquei aqui, tipo, das 8 às 8h15, que é aquele tapinha mesmo. Arrumar a cama, arrumar alguma coisinha que tá fora do lugar, os brinquedos e etc e tal. Depois, começou 8h15. O que eu vou fazer? Tomar aquele meu café. Tomei meu café, gasto quanto tempo? Até preparar o café, tudo, uns 15 minutinhos, ok. Depois, o que vai acontecer efetivamente no meu dia profissional? Às 8h30, já ligo o computador, tudo certinho, vou olhar meus e-mails. É a primeira coisa que eu faço. Quanto tempo eu gasto olhando esses e-mails? Eu gasto meia hora, 1 hora. E olha, é importante, uma coisa assim, uma dica até que eu vou te dar. Quando eu olho meus e-mails, tem muita propaganda, tem muitos e-mails relevantes que eu preciso olhar com calma. E aí, o que eu faço? Aquelas coisas mais importantes, eu abro e deixo ela separada para eu responder com calma. Por quê? Às vezes você tem 100 e-mails ali para responder. Se você parar, tipo, no 20º e responder, às vezes, aquele orçamento, aquela coisa específica, você vai deixar aqueles outros para depois, que às vezes tem coisas importantes, e aí quando chegar no final do dia, você não respondeu todos os seus e-mails. Então, a dica que eu te dou é, olhe todos os e-mails, aquilo que é importantíssimo para você já responder, separa, para você responder com calma e com carinho. Um outro exemplo... por exemplo, quando é orçamento, tem muita gente que pega ali, a pessoa tá pedindo orçamento, você pega de uma maneira coletiva o mesmo e-mail e manda para todas as pessoas. É claro que você deve ter sua apresentação, o seu orçamento formado, mas é interessante você falar com cada pessoa individualmente para ela se sentir única. Então, por isso que eu acho interessante você separar esse e-mail para separar um momento, uma horinha do seu dia só para responder esses e-mails uma a uma. Se você tiver alguma dúvida, ligar para a pessoa e assim por diante, tá bom? Então, responde todos os e-mails, aquilo que é urgente você já separa por ordem e aí depois você, quando olhar tudo, aí você vai respondendo um a um que você acha interessante. Interessante não, importante e denominado ali por ordem de chegada, enfim, como você achar mais importante. Aí eu olho meus e-mails, eu faço isso. Depois, eu olhei meus e-mails, vou para as redes sociais, porque a página do Empreender Mulher, a gente tem muito e-mail. Então, assim, eu tenho que separar um momento do meu dia, às vezes eu fico meia hora, 1 hora respondendo todas as pessoas, tem que dar todo um carinho, às vezes pessoas pedindo treinamentos ou informações, e assim por diante. Eu tenho também minhas alunas, então eu faço tudo isso de uma maneira organizada. Depois, aí eu coloquei assim, ó, enviar e-mails com propostas, porque naquele momento que eu separei meus e-mails, tudo que é orçamento, pessoas pedindo de repente alguma ajuda, alguma coisa, eu separo para responder depois, com carinho, com atenção e assim por diante, certo? Depois, responder, gente, eu coloco até responder o WhatsApp, por quê? Quantas vezes a gente às vezes fica 1, 2 horas respondendo o WhatsApp e parece que não acaba nunca?
E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu falo que o WhatsApp também é ladrão do tempo. Então, é importante você fazer isso. E assim por diante, gente. Aí tem um detalhe que eu coloquei, ó, preparar almoço. E você vai fazendo. De repente aconteceu um imprevisto, você precisa pagar uma conta que não estava no seu planejamento, mas você precisou sair. Coloca, ir ao banco. Quanto tempo você gastou lá? 1 hora, 2 horas, né? Enfim, eu falo 1 a 2 horas, gente, porque aqui em São Paulo é assim. Você vai no banco, você perde a tarde ou amanhã. Enfim, quando chegar no final do dia, gente, vocês não têm noção. Aí fica aquela lista de centenas de coisas, centenas de coisas. Às vezes você colocou no seu agenda, no seu planner separado, algumas tarefas e tá ali 5 tarefinhas. Mas quando você coloca detalhadamente num papel tudo que você fez, desde o tomar café, arrumar, dar um tapinha na casa, preparar um almoço, você vai ver quanto produtivo você é. Por exemplo, para as mulheres que trabalham, né, que tem home office como eu. Às vezes você tá ali fazendo, poxa, precisa colocar uma roupa na máquina. Você fez isso, eu gastei quanto tempo? 5 minutos. Anota isso também. Gente, vocês não têm noção. Isso, psicologicamente falando, dá uma... É muito, muito bacana, porque você vai se sentir produtiva. E isso é transformador. Você não tem noção. Aí acaba seu dia, você vai olhar o quê? Também você vai detectar ladrões de tempo. Porque você vai olhar e vai falar, bom, passei muito tempo aqui olhando o WhatsApp. Fiquei 2 horas, mas foi produtivo? O que eu fiz? Respondi e-mail. O que me rendeu sobre isso? Respondi e-mail não, né? Respondi mensagens, falei com as pessoas em grupos. E a partir desse momento você vai falar, opa, perdi muito tempo com grupos. Esses grupos são produtivos? É viável ficar ou não? E assim por diante, você vai pontuando e vendo o que é interessante ou não, certo? Essa é a minha dica, super funciona pra mim, espero que venha servir pra você também. E é legal que aí no dia seguinte, você vai fazendo isso, gente, às vezes no começo você vai esquecendo algumas coisas, mas depois isso vai ser tão automático que você não vai conseguir mais viver sem isso. Então é muito bom, é muito bacana e super indico, tá? Se você gostou desse vídeo, se você achou relevante, curta, compartilha, comenta aqui o que você achou, se você tem alguma dica, se você quer saber mais coisas, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar ler e compartilhar tudo isso com vocês, tá bom? Beijo grande, tenha uma semana aí abençoada. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!